Você aí já ouviu falar sobre a síndrome da mão alienígena? Não? E sobre a síndrome de pica? O quê? Não é zoeira não, cara. Existe essa síndrome. Existe, meu Deus! Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as síndromes mais bizarras que existem. Fica aí que depois a vinheta eu te conto. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinho. E galera, é o seguinte, muitas vezes a gente escuta falar sobre síndromes e logo nos vem na cabeça as síndromes mais comuns, como por exemplo a síndrome de Down. As pessoas que possuem a síndrome de Down têm 47 cromossomos ao invés de ter 46, como a maior parte da população. E normalmente essas pessoas, elas têm algumas características, como por exemplo, olhos amendoados, maior propensão ao desenvolvimento de algumas doenças e hipotonia muscular. Bom, tem também outra síndrome bem conhecida, que é a síndrome de Parkinson, ou mais conhecido como mal de Parkinson, que afeta o sistema nervoso central e pode afetar os movimentos. A pessoa às vezes fica trêmula, com as mãos tremendo, né? Eu acho que você já... Enfim, é bem conhecida essa síndrome, você já deve ter ouvido falar. Não, nunca nem vi. Bom, mas em contraparte a isso, nós temos umas bem estranhas que quase ninguém nunca ouviu falar. E a gente vai falar agora, como por exemplo, a síndrome da mão alienígena. Bom, essa síndrome é muito pouca conhecida e pode ser até um pouco engraçada. Ela é conhecida como síndrome da mão alienígena ou síndrome da mão alheia, que é basicamente você não ter controle sobre a sua mão ou sobre algum outro membro do seu corpo. Você já imaginou não ter controle sobre a sua mão? Vê se eu não meto a mão em você. Do nada ela pode te dar um beliscão, ou ela pode te dar um socão, ou pior, talvez mais constrangedor ainda. Já imaginou você estar em alguma reunião familiar, em alguma igreja, não sei, e essa sua mão, com vontade própria, começa ali a desabotoar sua camiseta? Imagina que bizarro isso daí. Doença não, isso é safadeza. Pois bem, essa síndrome existe, só que ela é tão rara que eu não consegui encontrar nenhum artista, nenhum famoso que possui essa síndrome. Mas se tá na internet é verdade. Não exatamente. Bom, a cura para essa síndrome, por ser tão rara, obviamente não se tem uma cura para ela. E isso me lembrou muito aquele episódio do Chapolin, não sei se vocês já assistiram, em que ele colocava, mas no caso ele não tinha essa síndrome, ele colocava um relógio e aí esse relógio ela fazia com que a mão dele tivesse vontade própria, só que era uma outra pessoa que controlava. Então nos rendiam boas gargalhadas enquanto o Chapolin tava ali tentando fazer as coisas dele e a mão dele começava a fazer umas coisas aleatórias. É mais ou menos isso aí. Além disso, ela fez uma... Quem te bateu não fui eu, foi a minha mão. Ah, sim, claro, foi sua mão. Quem te bateu agora não fui eu, foi a minha marreta biônica. Nossa senhora, quanto ódio! Síndrome do sotaque estrangeiro. Essa síndrome foi relatada pela primeira vez em 1907 pelo neurologista francês chamado Pierre Marie. Pierre Marie, nome do francês. Tô com sotaque francês. Sotaque do Jacan. Tá brincando comigo, pegadinho? Bom, e ela basicamente faz com que o paciente, a pessoa que tem essa síndrome, comece a falar com um sotaque, do nada. Um sotaque gringo. Como? Impossível, isso é impossível. Você já imaginou? Então você dorme normal, conversando normal, e aí você acorda parecendo aqueles americanos, tá ligado? Que vem pro Brasil e fala meio estranho. Oh, por favor, me ver um croissant. Me ver um croissant para comer. Você fica meio bosta esse sotaque, mas vocês entenderam. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Bom, essa síndrome, ela normalmente é causada porque por algum dano cerebral, que afeta ali a área responsável pela fala. Então a pessoa, ela acorda do nada e de repente ela começa a falar enrolado, não consegue falar, e depois ela começa a ter dificuldade para falar, esquece de algumas palavras, até que no seu estágio final, digamos assim, ela volta a se lembrar das palavras, volta a conversar, mas com esse sotaque estrangeiro. Não é possível isso. Bom, é uma doença muito rara também, não tem cura, estima-se que mais ou menos 60 pessoas no mundo só têm essa doença, e aqui no Brasil tem um cara com essa doença, que é um cantor.
Ele é músico, é chamado de Edson Oliveira, é conhecido também como Russo. Ele foi até parte de uma reportagem do Domingo Espetacular e ele acordou assim, do nada, com essa síndrome, começou a falar estrangeiro. Ei, como é estranho. Flash, coloca um trechinho aí dele falando, diferenciado aí pra galera ver. Privilégio de poder conquistar essa bênção. Algo pra dizer mais que isso. Me aceitem hoje do jeito que eu sou. Porque eu sou o mesmo. Por dentro é o russo que as pessoas conheceram. Bom, apesar dessa síndrome não ter cura, ela tem meio que um tratamento que é como se a pessoa, é como fonoaudiólogo, e a pessoa tem que começar a aprender a falar, tipo, do zero. É como se você começasse a aprender inglês hoje, e aí você começa a conversar em inglês, porém, você, quando um inglês te vê, um britânico ele te vê, ele sabe que você não é nativo, porque você tem um sotaque. Então é como se você tivesse que aprender a ser nativo, você entendeu? A conversar em inglês enquanto um nativo te olhasse e conversasse com você e não notasse que você não era ali da região. Isso é um nível bem avançado de inglês, né? Poucas pessoas têm. Então é mais ou menos essa daí que é a parada, o cara tem que aprender a falar de novo. Bem bizarra essa síndrome. Síndrome do cadáver ambulante. Bom, populares nos filmes de terror, os zumbis só existem nas telas de cinema, nas obras de ficção ou na nossa cabeça. Porém, algumas pessoas talvez acreditem tanto na existência de zumbis que elas realmente acreditam estar mortas. E é realmente isso, a pessoa ela acredita que ela é um zumbi. Essa síndrome também é conhecida como síndrome de Cotard, e é uma condição psicológica extremamente rara também, que foi descoberta, relatada pela primeira vez em 1880 por Jules Cotard, por isso que também tem o nome de síndrome de Cotard. Como o próprio nome já diz, ela faz com que o paciente acredite estar morto e também acreditam que seus órgãos estão se decompondo. Bom, ela também meio que não tem cura, e o tratamento para esse tipo de síndrome é feito à base de antidepressivo, até mesmo porque uma das causas dessa síndrome, infelizmente, é a depressão. Ah, tô com depressão, hein? Em alguns casos, a pessoa também pode passar por sessões de sessões de terapia eletroconvulsivas, que são sessões com choques elétricos. Bom, e nós temos um exemplo, um cara chamado de Warren McLeay, um soldado britânico. Ele teve essa síndrome, ele acreditava estar morto, e é bem bizarro, em uma entrevista ele afirmava que ele não queria se tratar, porque ele colocava na cabeça dele mesmo que não precisava se tratar, não precisava de ajuda, já que ele estava morto. Essa era a brisa dele. É falta de remédio. Muito pesado. Então, apesar de eu acredito que todo mundo aí que está vendo esse vídeo não tenha essa síndrome. Ou será que não? Talvez alguém pode ter. Você é louco, cachoeira! Mas enfim, talvez as pessoas não tenham essa síndrome, mas muitas pessoas acreditam estar morta, entre aspas, por dentro, né? São pessoas realmente que às vezes está ali, não quer fazer mais nada, está morta por dentro, né? Às vezes são pessoas depressivas. Enfim, isso é uma coisa muito séria. Então, se você está passando por algo sequer parecido com isso, por favor, busque ajuda profissional. Tem um número, inclusive, que você pode ligar para receber ajuda, que é o número 188, que você vai ter um suporte aí especializado para sair dessa, cara, porque, enfim, depressão é uma coisa muito séria. Deixando esse adendo aqui pro pessoal. Transtorno de Pica. Bom, esse nome é muito bizarro. Eu acho que o nome é mais estranho do que a síndrome. Porque, na verdade, essa síndrome, ela é diagnosticada quando o paciente, ele sente necessidade de ingerir coisas não nutritivas. O que seriam coisas não nutritivas? Qualquer coisa. Então a pessoa ela pode simplesmente querer comer tijolo, querer comer madeira, comer ferro, e às vezes a pessoa que tem essa síndrome, ela pode simplesmente querer comer o vômito, querer comer fezes, então o negócio até meio pesado. Que nojo! Bom, quem sofre dessa síndrome, obviamente, pode ter problemas muito sérios, porque, sei lá, às vezes a pessoa tem vontade de comer chumbo, ela come, pode ter uma intoxicação por chumbo e vala. Você vai morrer! Bom, e essa síndrome também não tem cura, mas tem que ter todo um acompanhamento ali psicológico e mudar a dieta dessa pessoa, porque essa síndrome normalmente é ocasionada quando se tem alguma deficiência de alguma vitamina no corpo, enfim. Because I have an iron deficiency, so it should taste good. My mom definitely gives me iron pills. Because I used to literally suck on pennies and shit. Tem até um caso de um indiano de 42 anos que ele foi operado porque ele tinha ingerido mais de 40 facas. Ele passou por uma cirurgia de 5 horas para retirada dessas facas. Bom,
Por mais incrível que pareça, esse cara tá bem, ele conseguiu passar por essa cirurgia e não morreu, mas fica aí essa síndrome, mais uma síndrome bizarra. Essa gente inventa cada coisa. Bom, e agora por último, a síndrome, talvez uma das síndromes também bem bizarras, mas que está se tornando bem conhecida até, que é a síndrome de Tourette, ou a síndrome de Tourette, como vocês queiram falar. E ela é bastante conhecida principalmente pela comunidade gamer por causa de um streamer muito famoso chamado Dileira. Ele possui essa síndrome. O Dileira que já tem atualmente mais de 300 mil seguidores. Bom, e a síndrome de Tourette, ela basicamente faz com que você tenha uma vontade incontrolável de fazer algo. Pode ser algo motor, então você pode simplesmente, do nada, você tem vontade de dar um soco na parede, ou de lamber a parede, não sei, ou de piscar, ou de fazer alguma careta, tá ligado? Do nada, ou de falar algumas palavras, como é mais o caso do Dileira, até pelas entrevistas que eu vi dele, ele tem mais um pouco dessa parada de fazer careta, mas acho que o mais acentuado dele, então pode ter diversos, dentro dessa síndrome pode ter diversas coisas que você pode fazer. No caso do Dileira, ele, além das caretas que ele faz, ele normalmente fala coisas que vem na cabeça e ele não tem aquele filtro pra segurar aquela coisa que ele tem que falar, ou ele simplesmente fala sem querer falar. Hoje você vive do quê? Dando c... fazendo chupeta. Caracas. E isso é muito louco, porque ele pode simplesmente ofender alguém sem querer ofender alguém. Ele pode ser até, enfim, ser xenofóbico, ser homofóbico, ser gordofóbico e um monte de coisa fóbico sem querer. E ele tem um laudo médico pra isso dizendo que ele tem. Então ele não quer falar isso, mas ele fala. É um negócio bizarro. Tem entrevista nele aqui no YouTube, no Flow Podcast ele foi, e também no Danilo Gentili, que ele explica muito bem. E ele tem uma puta história de vida muito foda. E enfim, cara, eu acho até bacana que ele tá tão em evidência assim, porque mais pessoas conseguem ter noção do que é essa síndrome e que existe essa síndrome, né? Porque você imagina, sei lá, cara, o Dileira deve ter apanhado muito na vida, velho, por ninguém saber o que é essa síndrome. Porque até você explicar pro cara que é uma síndrome, passa uma pessoa na rua, você vai lá e chama, passa uma menina na rua, você vai lá e chama de puta. E até você explicar, e ela tá com o namorado dela, até você explicar pro cara que é uma síndrome, você vai apanhar, velho. Então você imagina. Então é bom que isso seja bem falado, bem divulgado, para as pessoas entenderem que existe isso, né? É verdade. Bom, mas e aí, dessas síndromes estranhas que eu falei agora, tinha alguma que você já conhecia? Comenta aqui embaixo. E tem alguma também que você lembrou? Falou, pô, tem essa síndrome bizarra também que você não falou. Escreve aqui nos comentários e quem sabe a gente junta mais um tanto aí e faz uma parte 2 desse vídeo. Então é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante no algoritmo do YouTube para divulgar esse vídeo para mais pessoas. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho. A gente tem vídeo de segunda a sexta, e ative as notificações para o YouTube te lembrar que chegou o vídeo. Lembrando que se quiser me mandar sugestões também pode me enviar lá no Instagram, beleza? @FreitasMarcelo93. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.